Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado. Hoje é 1º de junho de 2017. Estreamos o mês novo com viés de baixa na bolsa. Hoje o índice Bovespa recuou 0,7% após iniciar o pregão no terreno positivo. Parecia ser uma sessão um pouco mais calma na Bolsa de Valores, mas acabou que durante o dia o noticiário intenso aí, político, econômico, acabou penalizando um pouco os ativos de risco. A bolsa inverteu o sinal, fechou no campo negativo, enquanto o dólar subiu ante o real. Hoje o dólar avançou 0,4%. Lá fora, prevaleceu um viés positivo tanto na Europa como nos Estados Unidos. A gente vai aqui à tela observar o movimento das bolsas. Começar falando da Europa, o índice da Inglaterra subiu 0,3%, na França a alta foi de 0,7% e na Alemanha 0,4%. Nos Estados Unidos, as bolsas também tinham um viés positivo. Dow Jones subiu 0,6% aproximadamente, Nasdaq também subindo. Então, realmente lá fora prevaleceu um clima um pouco mais calmo, sustentado principalmente pelos dados que foram divulgados tanto na Europa como nos Estados Unidos. Tivemos hoje nos Estados Unidos a divulgação da pesquisa ADP, que informou a criação de 253 mil empregos no mês de maio, isso no setor privado. Esse dado ficou acima do que o mercado previa, que eram 180 mil vagas, então realmente foi um dado forte do mercado de trabalho. Os investidores reagiram positivamente a essa divulgação. Na Europa também tivemos alguns indicadores positivos que acabaram influenciando as bolsas por lá. Aqui no Brasil, acabou prevalecendo esse viés negativo. Desde as primeiras horas da manhã, os investidores foram acompanhando o noticiário econômico e amanheceram também com a informação do corte anunciado ontem na taxa básica de juros, a Selic. Agora, a Selic em 10,25% ao ano, o corte foi de 1 ponto percentual, ficou dentro das projeções de mercado, um pouco acima da nossa expectativa, que era de um corte de 0,75%. Lembrando que a nossa projeção é que a Selic vai continuar caindo ao longo dos próximos meses, devendo encerrar esse ano na casa dos 9%. Então ainda temos uma tendência de baixa para a taxa Selic. Passando agora para as maiores altas e baixas dessa quinta-feira aqui no Brasil. Entre as principais altas, BB Seguridade hoje liderando os ganhos com 2,6%, Ultrapar, Sabesp, Cosan e a Cordovias completaram a lista. Por outro lado, algumas ações aí do setor elétrico, Eletrobras, principalmente caindo mais forte, 4,6%, a Elet3 caindo 4%, tivemos ainda a Bradespar, Goal e JBS fechando a lista. Em termos de agenda econômica aqui no Brasil, tivemos um dado importantíssimo, o PIB referente ao primeiro trimestre de 2017. Eu trago aqui o gráfico com a oscilação desse indicador. E após 8 trimestres consecutivos de queda, esse primeiro trimestre foi de alta, o PIB subiu 1% em relação ao trimestre anterior, que foi o quarto trimestre de 2016, então foi uma leitura positiva, porém veio dentro das expectativas de mercado. Nós tínhamos um número um pouquinho menor, que era 0,6%, mas o mercado como um todo trabalhava com uma taxa de 1%, então veio sem surpresas esse número, uma leitura positiva. Possivelmente essa alta não deve seguir nos próximos trimestres, devemos ver um número um pouco mais baixo, e com isso o número final de 2017, segundo a nossa projeção, ainda é de um recuo de 0,2%. Mas é importante esse número aí, mostrar alguma melhora, sinaliza pelo menos que o pior dessa desaceleração que a gente viu nos últimos trimestres pode aos poucos ficar para trás, então acho que é um número importante desse primeiro trimestre. Chamando a atenção para a agenda de amanhã, teremos aqui no Brasil produção industrial de abril, e nos Estados Unidos, dado importantíssimo, o payroll, que são os dados oficiais do mercado de trabalho. Hoje foi divulgada a pesquisa ADP, que fala apenas da criação de vagas no setor privado. Já o payroll são dados mais importantes, fala da criação total de vagas no país, além também da taxa de desemprego. Então, um dado mais importante sobre o emprego vai ser conhecido amanhã. Os investidores com certeza devem ficar de olho nesse indicador. Bom, vou encerrando o programa dessa quinta-feira. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã.